Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia a quem nos assiste, a quem nos ouve. Um grande prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Hoje a gente está fazendo uma apresentação na Associação Comercial e Industrial sobre o mais novo investimento da CMPC no Brasil, que se chama Projeto Natureza CMPC. Isso é um conjunto de iniciativas que contempla uma fábrica de celulose com capacidade de produção aí de 2.500.000 toneladas por ano de celulose, no município de Barra do Ribeiro. 2.500.000 toneladas. Isso prevê um investimento de 24 bilhões de reais. Foi assinado um protocolo de intenções com o governo do estado há um ano, justamente na época da enchente, né? A gente comenta que a gente nem conseguiu comemorar isso porque a gente assinou o protocolo de intenções dia 30 de abril, foi, Isso, exatamente. A gente assinou o protocolo de intenções num dia com o governo do estado, já chovia nesse dia. No dia seguinte, a gente assinou o mesmo protocolo de intenções com a Prefeitura de Barra do Ribeiro, também já chovia. E para teres uma ideia, o Conselho de Administração da CMPC, que veio do Chile fazer essa assinatura, não conseguiu fazer uma visita, nós tínhamos planejado uma visita à Fazenda Barba Negra, que é onde vai ser o site da nova fábrica. A gente não conseguiu chegar na Fazenda, porque já chovia muito. E a grande preocupação, vou falar do governador, mas da região toda, né? Se a CMPC conseguiria manter o projeto depois de tudo que se passou no Rio Grande do Sul, né? E pela alegria nossa, vocês foram lá e disseram, tá fechado o negócio. Sim, e aí, Fábio, uma coisa importante isso aí que tu está falando, porque o Conselho de Administração da CMPC fez questão de retornar ao Rio Grande do Sul, ali um mês ou 2 meses depois, para reafirmar o compromisso de que a isso é legal, assim, mantendo. A empresa endossa depois de uma tragédia, né? A empresa, não, nós queremos, nós vamos ficar. Porque às vezes é questão financeira, né? Daqui a pouco mexe mais alto, pois é, mas tu vê, não sei o quê, vou trocar de lugar. Então é muito legal e isso é tão emblemático, né? Uma empresa que gera tanta coisa. Deixa eu conhecer um pouquinho, assim, a CMPC, ela é uma empresa chilena, que tem uma estrutura aqui no Rio Grande do Sul e tem mais outras plantas no mundo? Sim, Fábio, a CMPC é uma empresa centenária, né, uma empresa chilena. A CMPC tem 54 plantas, todas elas na América Latina, possui 3 escritórios, 2 na Europa, 1 na Ásia, escritórios comerciais. Dessas 54 plantas, só 4 são de celulose. As demais plantas, elas são de tissue, que a gente chama, que são produtos de higiene pessoal a partir de papel, e de embalagens, que a gente chama de biopackaging. Mas essas 4 de celulose, 3 estão no Chile e 1 está em Guaíba, né? E uma 5ª que vai acontecer na Barra do Ribeiro. Então, a fábrica de Guaíba, nós exportamos aí hoje 98% da produção, né? Ou seja, quase tudo. Quem é o mercado de vocês aí? O mercado é basicamente o mercado asiático, né? A China principalmente, e América do Norte também, né? E Europa, né? Mas o forte é a China. Então, toda essa nossa produção ela sai por Rio Grande, pelo Porto de Rio Grande, né? Através de barcaças, né? De caboatagem. A empresa produz, em média, 6.000 toneladas de celulose por dia. A fábrica de Guaíba, né? São 2 linhas de produção. A fábrica da Barra do Ribeiro, que é o Projeto Natureza, vai ser uma única linha de produção com essa mesma capacidade. E a gente tem, a CMPC chegou no Brasil pela compra da fábrica de Guaíba, pela unidade de Guaíba. Hoje ela tem ainda o braço produtos de higiene pessoal, que é a Softs, né? Que estão aí em 5 estados brasileiros, né, 7 unidades em 5 estados brasileiros. E a CMPC também adquiriu em 2022 os ativos que eram da celulose Iguaçu. São 2 fábricas no Paraná e 1 em Santa Catarina. Eu conheci, passei pela frente de uma Iguaçu, essa no Paraná. Isso aí. Uma das fábricas está em São José dos Pinhais, a outra em Piraí do Sul. Passei em Piraí. Isso aí. E a de Santa Catarina está em Campos Novos. Né? Essas são fábricas de embalagens, né? Basicamente embalagens... Quase que verticalizando, assim, né? Isso. Tu planta o eucalipto, transforma em papel e está verticalizando. Exatamente. O Daniel estava me contando aqui, eu perguntei, Daniel, a gente vê tanto caminhão circulando por aqui, por cá.
Quantos caminhões a CMPC recebe por dia na planta de Guaíba? Hein? A planta de Guaíba, ela precisa receber, por ano, 6 milhões de metros cúbicos de madeira, por ano. Nós precisamos receber por dia 20 mil metros cúbicos. Isso em caminhão? Sendo que um caminhão transporta 40, né? A gente precisa receber todos os dias 480 caminhões bitrens de madeira. Destes caminhões, como a gente estava comentando, 380 caminhões entram na fábrica, rodando via transporte rodoviário, e o equivalente a 100 caminhões entram na barcaça. A mesma barcaça que leva a celulose para o Porto de Rio Grande, ela volta com madeira a partir do Porto de Pelotas. Faz uma logística reversa. Isso aí. Tu vê 380 caminhões por dia para abastecer. A fábrica funciona quantos dias na semana? 24 horas, 7 dias por semana. A gente tem uma parada ou duas previstas por ano, que a gente chama de parada geral, pode levar de 10 a 15 dias, que é a parada geral de manutenção. Sim. Troca de equipamentos, substituição de equipamentos. Quem trabalha com alto calor, que é o caso de vocês, né? Recebe a madeira, ela é fracionada e como é que assim, só rapidamente, como é que é o processo? Vocês exportam papel branco, papel pardo, como é que é? Não, é assim, a fábrica de Guaíba, ela recebe a madeira de eucalipto de 75 municípios, nós temos aí cerca de 1.000 fazendas, uma base florestal de 500 mil hectares. Nós recebemos madeira de todos desses 75 municípios gaúchos. A tora de madeira chega na fábrica já sem casca, já sem galho, isso tudo fica no campo, isso tudo é resíduo orgânico, né? Isso é material orgânico, fica se decompondo. Então, na fábrica chega a tora limpa, lisinha, uma média de 18 centímetros por 6 metros de comprimento. Essa tora, ela recebe uma lavagem, e ela entra num equipamento chamado picador. O picador vai fazer essa tora de 6 metros virar cavacos de 3,5 centímetros. Estes pequenos cavacos vão para dentro de um equipamento chamado digestor. O digestor é como se fosse uma grande panela de pressão, e é feito um sopão desse cavaco. O cavaco do eucalipto, ele é basicamente formado por 2 elementos. Um elemento é a fibra de celulose, propriamente dita, e o outro é a lignina, que é uma resina orgânica que a madeira tem, que serve para colar uma fibra na outra. Então, o cozimento dentro desse digestor, que é essa panela de pressão, separa uma fibra da outra. Então, a fibra de celulose, que é o nosso produto final, ele vai passar por uma lavagem, por uma depuração e por um branqueamento. A lignina que foi retirada, ela tem um poder combustível que a geração de vapor gerado pela queima da lignina hoje faz com que a fábrica seja autossuficiente em energia elétrica. Dessa matéria? Deste produto. Eu não conhecia esse nome, lignina. Vários componentes vegetais têm a lignina, né? O nosso, no caso, ele é um combustível. Né? Bom, a celulose que foi para o outro lado, lavou, depurou, ela virou uma pasta branca, né? Branca depois de ser branqueada, né? Porque o que acontece hoje? A madeira é escura, assim. Sim, o que acontece hoje? O mercado de produto de higiene pessoal, ele ainda exige alvura. Então, essa celulose que era marrom, ela precisa ser branqueada com dióxido de cloro. Então, virou uma pasta, certo? Essa pasta se assemelha muito ao mingau de maisena, só que eu não posso exportar essa pasta, não tem como exportar, eu preciso secar essa pasta. Então eu preciso retirar a umidade dessa folha de celulose. Então retira-se essa umidade e ela fica parecendo um mata-borrão. É uma folha de 78 por 80 centímetros, de mais ou menos 3 milímetros de espessura. Essa é a folha de celulose, ela é exportada dessa maneira. O que o cliente da CMPC vai fazer com essa folha de celulose quando chegar lá? Ele vai retroceder e vai fazer isso virar água novamente. Então ele vai jogar esse produto dentro do tanque de solução e ele retrocede, porque a partir dessa pasta é que ele vai fazer o seu produto, papel higiênico, guardanapo, fralda. Tu dá um subproduto para Exatamente. A gente, mais fácil transportar, eu acho que deve ter isso, né? A gente vende a matéria-prima para esses produtos. Tu sabe que há muitos anos atrás eu conheci, na época da Zero Hora, ali na Ipiranga, quando rodava o jornal,
o depósito de papel para rodar o jornal naquela época. Sim. Bobinas. Bobinas. Isso. O cara contando para nós, eu disse assim, mas para que tanta bobina? E ele disse, não, nós temos estoque, se um dia o Porto parar, nós temos estoque para 6 meses de papel. Mas é um troço assim de, sei lá, 6 toneladas, 8 toneladas, uma bobina daquela, que aí já era o papel do tamanho certo, branquinho, para fazer impressão. Tu sabe que o papel jornal, ele é um papel diferente, porque nós hoje temos uma fábrica de papel dentro da unidade de Guaíba, tá? Sim. Mas é uma fábrica pequena que produz apenas o papel de impressão escrita, não é o papel de higiene pessoal. Sim. Tá? E também só para o mercado doméstico, mercado nacional. O que acontece? A gente tem hoje o papel jornal, ele é um papel feito de celulose de fibra longa, né? É a diferença, por exemplo, as empresas que produzem celulose de fibra longa, por exemplo, a Klabin. A Klabin produz embalagens. Sim. E para embalagem tem que ter a celulose de fibra longa, que é, no caso, produzida pelo Pinus. Celulose de fibra longa, ela tem uma capacidade de resistência muito maior, por isso a embalagem. E a nossa celulose, como ela é para produto de higiene pessoal, que ela precisa reter e absorver líquido, aí é a celulose de fibra curta, que está no eucalipto. Não tinha noção, que eu não sabia disso, que o Pinus era usado para um... Isso. Então eu estou aproveitando, batendo um papo com o Daniel, porque a gente fala em CMPC, a Taikoi vai fazer nova fábrica, a gente não sabe o que esses caras fabricam ou fazem. Mas ele já me deu uma surpresa aqui, importante, o equivalente a 380 caminhões e uma barcaça que entrega diariamente para eles o material. Quantas pessoas hoje diretamente a CMPC mexe? Bom, nós temos hoje de funcionários próprios, 1.200 funcionários, mais cerca de outros 2.000 de prestadores de serviço permanente dentro da unidade Fabril e mais 3.000 na área florestal. Né? Isso dá mais ou menos um total de 6.000 empregos diretos. A área florestal, tu diz o cara que prepara a terra, planta mudinha, cuida lá para a formiga não comer, aquelas coisinhas. Exatamente. É assim, ó, a gente tem hoje a área florestal da CMPC, o planejamento e a gestão da área florestal é feita por funcionários da CMPC, diretos, certo. Mas toda a operação florestal é terceirizada. Desde a produção de mudas, e o nosso viveiro de produção de mudas fica na fazenda onde vai ser a nova planta, que é a Fazenda Barba Negra. Então, o viveiro de produção de mudas, ele pertence à MPC, mas as pessoas que trabalham no viveiro são de uma empresa terceirizada. Eu fico imaginando o seguinte, ó, em 15 de maio de 2031 tem que entrar um caminhão de madeira de eucalipto, eu tenho que plantar hoje. Não, digo, o planejamento é um negócio maluco, né? Não, é muito maluco. E a gente tem assim, a gente fala, nós temos plantios em 75 municípios, mas a gente não tem operação são 1.000 fazendas, né? Sim. Então, isso é feito um planejamento. A área florestal, a gente trabalha em média aí com 30 municípios por ano, né? E é muito interessante, porque essa logística, por exemplo, do transporte, a gente está falando que entra 380 caminhões na fábrica, como se isso fosse muito simples. Tem uma logística que dá um acidente na BR, trava tudo. Pois é. Né? E aí nós temos outra coisa. A gente tem um planejamento de cada caminhão que entra no pátio da fábrica, ele não pode ficar mais de 15 minutos ali. Então, a gente tem uma grua fixa que descarrega esse caminhão, já larga dentro do picador. Mas quando dá algum problema, vocês têm um depósito. Nós temos uma grua móvel que descarrega esse caminhão no pátio de madeiras. Então nós temos um pátio de madeira hoje que ele suporta mais ou menos, em madeira de tora, cerca de 6 dias. 6 dias? E nós temos a madeira picada em torno de 2 dias de produção. Então vamos supor que aconteça alguma coisa que em 8 dias não entre nenhum caminhão de madeira, a fábrica não para. Mas a partir do 8º dia, complica. É interessante. E o tamanho da coisa que me surpreende isso, né? O planejamento. Então, a próxima carga de madeira que vai entrar em 2031 tem que estar sendo organizada pela equipe de muda, na propriedade tal, tarará. E vocês têm esse controle, claro. Essa gestão. Olha, Camaquã tem 100 hectares produzindo para 2026, outro mais 100 hectares para 2027. Isso. E agora com a nova planta, Daniel, como é que funciona? Tu tá me dizendo que nós vamos dobrar a quantidade e como vai prospectar novos parceiros agora? Muito boa pergunta, Fábio, porque o que acontece? A CMPC, sendo uma empresa de capital estrangeiro,
existe um parecer da Advocacia Geral da União que empresas de capital estrangeiro não podem adquirir mais de 5 mil hectares de área rural no Brasil. Sim. Hoje, a gente tem em torno de essas 1.000 fazendas que eu te falei aí, 500 mil hectares, 80% são próprias da CMPC, porque isso foi adquirido lá atrás, ainda antes do parecer, e 20% são em regime de parceria e fomento. Então, para isso, a empresa criou um programa chamado RS Mais Renda. É uma unidade de negócios que cuida justamente dessa parte de fomento e parceria, né? Então, essa é uma tentativa da gente fazer com que o pequeno, ou médio, ou grande produtor rural participe deste programa na questão de plantio de eucalipto. Então, nós temos hoje, para a fábrica de Barra do Ribeiro, Projeto Natureza, a gente ainda tem uma carência de em torno de 85 mil hectares. A fábrica de Guaíba hoje está bem assistida, e até com certo excedente. Mas esse excedente não é o suficiente para abastecer uma nova linha. Daniel, eu tenho uma grana guardada na poupança e eu gostaria de ser parceiro da CMPC. Como fazer isso? Como é que eu entendo esse mundo que às vezes para o cara não é... Eu sei plantar fumo, eu sei plantar arroz, mas é um negócio diferente, completamente diferente de time, de tempo, de rentabilidade. Vocês têm quem ajuda a entender esse processo? Claro, foi para isso que foi criado essa gerência de negócios florestais. O que acontece? Hoje, tu está me dizendo, tu tem uma grana na poupança. Tá. Isso para nós não interessa muito. O que interessa é se tu tem uma área disponível. Mas eu vou lá para comprar a área, eu quero comprar a área. Sim, né? Aí sim. O que acontece hoje? O eucalipto, ele tem um ciclo de 8 anos. 8. Né? Então, as negociações são feitas todas dentro deste modelo. A gente utiliza sempre, o indexador é sempre aquela cultura que dá o equivalente ao que o cidadão ganharia com o eucalipto, né? Durante muito tempo esse balizador foi a pecuária e agora nos últimos anos tem sido a soja. Então, o produtor rural, ele pode fazer um contrato de 8, de 16 anos, enfim. E a grande vantagem é que, a partir do 6º mês do plantio de eucalipto, ele já pode ter uma outra cultura junto, né? Pode ser a pecuária, pode ser o milho, pode ser o aipim, né? Uma coisa que nós, enquanto proprietários da terra, não fazemos, né? Porque a gente planta em linhas de 2 metros, e o produtor ele pode utilizar a entrelinha para fazer uma outra cultura que ele queira. Pois um dia desse eu falando com o pessoal da ovelha aí, rapaz, e o pessoal disse que dá para meter ovelha junto, dá para fazer um paralelo, que tu tem uma receita anual e juntamente esperando o eucalipto. É muito interessante isso. Isso tudo tu vai expor hoje, tu e teu colega lá na Associação Comercial. Na Associação Comercial. E a conversa com o Daniel aqui não é para finalizar a conversa, eu trouxe ele aqui porque eu sou um cara curioso. E eu acho que nós temos que ter essa curiosidade, porque vai aparecer para todos nós oportunidades de negócio com a nova fábrica. Já atual já tem negócio. Com a nova fábrica, novas oportunidades. E não é só o eucalipto, é prestador de serviço, é mão de obra, é construção. E gigante o negócio, né? A gente tem que estar aberto a ouvir, né, Daniel? Sabe que a cadeia florestal é um negócio interessante, porque uma fábrica de celulose, ela tem 2 grandes campos de negócios. Um é a área florestal, que é a produção de matéria-prima, e o outro é a área industrial. Então, a gente está trabalhando, propondo parcerias, aí a gente está vendo... Porque uma coisa é a obra da fábrica, que vai acontecer, leva 2 anos, né? Para isso, nós precisamos de grandes fornecedores, e esses fornecedores se multiplicam aí, terceirizam, quarteirizam a sua atividade, sempre priorizando mão de obra local. E a outra é em pessoas que se interessam por trabalhar na atividade. Sabe que lá no escritório da Barra do Ribeiro, a gente recebe 3 tipos de público. Assim. A gente criou um escritório, a CMPC criou um escritório na Barra, justamente para informar as pessoas do que vai acontecer, que prazos vai acontecer. Então, a gente recebe, eu tenho ficado muito tempo lá no escritório, e a gente recebe 3 tipos de público. O primeiro é aquele cidadão que ele vai levar o seu currículo, ele é pessoa física, ele quer trabalhar ou na obra ou na fábrica. Vai lá e entrega o seu currículo para cadastrar. O segundo grupo é o grupo do empreendedor.
é o cidadão pequeno, médio e grande, que tem o seu negócio e que quer se habilitar para fornecer para a obra e para a fábrica. E o terceiro grupo é muito engraçado, porque esse não é nenhuma coisa nem outra, é o morador da Barra do Ribeiro, que ele escolheu a Barra como uma cidade para ele se aposentar, para ele viver, por ser uma cidade pacata, e ele quer saber o que vai acontecer. Né? Então, essa é uma preocupação da CMPC. A preocupação da CMPC é não tirar essa tranquilidade das pessoas. Né? E por isso a gente está fazendo aí várias parcerias com a Agência de Segurança Pública, com o Governo do Estado, para que as pessoas da Barra do Ribeiro não percam... Tu não mexe com a região tanto, né? Eu falei com o prefeito aí, o Francisco, lá, quando ele esteve aqui na rádio, nos debates, eu disse, Francisco, eu disse para ele, e vou repetir outra vez que eu conheci ele, tu precisa de um secretário de planejamento fora da curva, um cara que enxergue Barra do Ribeiro 30 anos para frente. Porque isso vai modificar e tu tem que ter gente pensando longe, né, Daniel? Porque tu não quer mexer, mas ela vai mexer. Eu vou trabalhar na fábrica, eu quero morar lá na Barra. E aí, Fábio, não é só a Barra, viu? Nós estamos falando aí de um raio médio de 100 quilômetros, e aí nós estamos falando de Camaquã, de Tapes, de Sertão Santana, Mariana, tem gente de Camaquã que trabalha em Porto Alegre, vai todos os dias. É isso aí. E é muito mais fácil tu chegar em Porto Alegre do que sair lá de Ipanema, aquela zona lá de Porto Alegre, chegar no centro. Sabe que a gente teve uma reunião semana passada com o pessoal da Catsul, que é da Ouro e Prata, que é a do catamarã. Então a gente está tentando viabilizar aí algumas viagens durante a obra de Porto Alegre para dentro, direto na fazenda, nem passar pela Barra do Ribeiro. Se tu tem uma parada, ele chega lá. E aí o que eles disseram para nós? Que se eles colocarem um ponto, que é possível, um ponto na zona sul de Porto Alegre, a viagem de catamarã até a fazenda leva 15 minutos. Imagina, hoje tu faz 1h10, 1h15, tu faz a Porto Alegre nessa faixa duplicada. Economiza tempo, mora no interior, né, Daniel? Tem todo um negócio muito legal. Tem gente que mora aí na região. Sim. Mora em Arambaré, tinha gente do grande Porto Alegre que vai morar em Arambaré, mas que tu quer morar em Arambaré? Arambaré é outra coisa. Vai morar em Tapes, lá os caras com barco na beira da lagoa, né, Daniel? O cara é feliz, tá São morando Lourenço, em Tapes. Né? Então isso é muito legal. Esse é Daniel Andriotti, do diretor institucional da CMPC, vai estar se dirigindo agora lá para o Parque do Sindicato Rural. Daniel, muito obrigado pelo carinho de nos atender. Parabéns à empresa que, mesmo depois de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, vai botar âncora aqui na Barra do Ribeiro. Tá bom. Muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço. A CMPC está sempre à disposição, estamos abertos lá para visitação. A gente está, assim que as obras começarem na Barra do Ribeiro, isso vai ser o ano que vem, né? Hoje a gente está numa fase ainda de estudo de impacto ambiental, mas estão convidados a nos visitarem. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço. Muito obrigado.